gente andava mais de lado que de frente. Esse autódromo, cada curva era um desafio. Hoje o Espaço Aberto Esporte faz uma visita à casa de um pioneiro do automobilismo brasileiro. Nesse cenário maravilhoso aqui da Granja Viana, a gente vem à casa de Birdy Clemente, que, olha, posso confessar para vocês, inclusive, o meu grande ídolo no automobilismo, de quando eu comecei indo às pistas, assistir o Birdy correndo. E Birdy, a primeira coisa que eu queria que você contasse para a gente, porque não só pioneiro na técnica, na habilidade, mas você foi pioneiro numa coisa que pouca gente sabe, que pioneiro no profissionalismo no automobilismo. Como é que você convenceu o seu companheiro de equipe de então, o Marinho César Camargo, a pedir um salário? Que não fosse um salário, mas que fosse em automóvel, por exemplo, para a sua equipe. Na época que nós tivemos muita sorte, o nosso destino foi muito generoso com a gente, porque nós praticamente começamos no automobilismo quando surgiu a indústria de automóvel no Brasil. E eu e o Marinho fomos os primeiros pilotos a compor uma equipe para fazer uma temporada. Nós fomos contratados pela Vemag, contratado entre aspas, né? Porque naquela época não tinha contrato, não tinha nada. Nós fomos convidados para guiar os dois carros da equipe da Vemag que ia... Os DKVs. Os DKVs. E no fim aquilo teve muita repercussão, a fábrica teve muito retorno, tanto em desenvolvimento do produto quanto em promoção de vendas, divulgação do carro brasileiro que estava começando, era o primeiro carro brasileiro praticamente, o DKV. E nós estávamos ali com aquela rotina de quase todo fim de semana, a gente, pelo menos umas 2 vezes por mês, a gente participava de competições e tínhamos muito sucesso. E a Vemag, na sua propaganda, ela divulgava muito as nossas vitórias, falava muito o nome da gente. E eu cheguei para o Marinho e falei, pô, Marinho, eu acho que nós estamos sendo interessantes, pô. Nós estamos tão interessantes. Estamos famosos. Cara, pô. Tá muito bom, tá legal. Eu era moço, pô, uma vaidade. Puxa, que legal a gente tá na parada aí todo dia, falando o nome da gente e tal. Mas, poxa, cara, todo inspetor da Vemag, todo funcionário tem um carro de frota. Pô, esses caras podiam dar um carro para cada um de nós dois. E o Marinho falou para mim, olha, cara, você nem pensa nisso, porque nós vamos perder essa boca aqui. Estamos guiando de graça aqui, todas as promoções vai da gente. Não mexe com isso. Eu falei, não, Marinho, deixa comigo que eu vou dar uma mexida com isso aí sim. E eu sozinho, escondido do Jorge Leto, que ele tinha Jorge Leto era o chefe da equipe. Era o chefe da equipe. Mas o Jorge Leto era muito voltado para economia. Isso daí já era uma mordomia, né? E eu cheguei e procurei o seu Bilic, nosso diretor, falei, pô, seu Bilic, eu estive observando aí, estão usando tanto o nome da gente para promoção aí. Puxa, por que o senhor não fala com o presidente aí para dar um carro para cada um de nós dois? Salário nem pensar, né? Não, isso nem existia, né, Reginaldo? Isso é brincadeira. Eu, quando eu falei de ter um carro para uso, já quase que... Nossa! Então, Mas conseguiu, deu certo. Olha, o Bilic chegou para mim e falou, olha, Birdy, você está me pedindo uma coisa muito difícil, mas eu vou ver. Depois de uma semana, eu fui chamado na Vemag para um almoço, para uma solenidade, estava toda a imprensa, eu tenho até fotografias aí, e tinha lá duas caixinhas de veludo, tal, uns papéis na mesa, tal, e eu e o Marinho lá, e levantou o presidente da Vemag, entregou um carro para cada um de nós dois. Me conta uma coisa, naquela época que não existia, para nós a Fórmula 1, uma coisa assim extremamente distante que a gente via pelas revistas, né? Com um mês de atraso, às vezes, em relação às corridas. A Fórmula 1 para vocês era um sonho absolutamente impossível? Ninguém imaginava isso? Era quase, viu? Você sabe, eu acho que nós, na América do Sul, estávamos muito isolados, sabe? Não só nós. Todos os países da América do Sul. O Fangio emplacou, porque atrás dele tinha o presidente Perón, que fez um autódromo fantástico na Argentina e projetou projetou o Fangio. Birdy, quando o Emerson resolveu se aventurar e ir para a Europa, para vocês isso foi considerado uma loucura?
ou vocês até apoiavam um pouco? Não, esse era um sonho de todos nós. Só que o Emerson foi muito predestinado, competente. Nós aqui no Brasil, a nossa referência de Europa era passada pelo Chico Landi, pelo Ciro Caires e pelo Christian Reis, e acho que por aí, viu? Da minha lembrança, por aí. E eles traziam para nós a imagem da Europa uma coisa muito, muito elevada. Muito... O Christian Reis morreu correndo em Le Mans. Morreu correndo em Le Mans. E você foi para Willis exatamente substituindo ele. O Christian Reis, ele foi o homem contratado pela Willis para montar a fábrica dos Interlagos do Brasil. Okay. E ele tinha muito prestígio como corredor do automóvel. Ele era um cara muito... Pô, você vê que o filho do Wilsinho, a inspiração é uma homenagem. Christian homenagem ao Fittipaldi, Christian Reis. Christian Reis. O Christian era um Deus para nós, né? Mas você sabe, naquela época, nós tínhamos, por exemplo, tivemos aqui gênios. O Chico Landi ainda deu para tirar uma casquinha lá, que ele ganhou um grande prêmio lá, tal. Agora, nós tivemos aqui, por exemplo, o Ciro. O Ciro era para guiar automóvel, Ciro Caires. ele era uma loucura o que o Ciro guiava, viu? Na época, antes da época que eu guiava, que quando eu comecei a guiar, os carros já eram fáceis de guiar, eram carros bons, né? Motor entre eixos e tal, era bom de guiar. Foi a melhor época para os pilotos, foi a época que eu guiava. Agora, antes de mim, na época do Ciro, aqueles carrões que o Fange foi campeão mundial, aquilo era uma cadeira elétrica. O Ciro Caires, que como você mesmo diz, era um gênio nessa cadeira elétrica, você acha que ele teria dado certo num Fórmula 1? O Ciro tinha uma corrida de automóvel, eu acho que até hoje, é disposição. O cara tem que ter disposição, porque é um esporte de risco. E o cara, para se arriscar, ele tem que ter disposição. O Ciro tinha uma disposição de se atirar, que era uma coisa fabulosa. Ele era fantástico. Agora, o que eu acho bacana do Emerson é que ele soube administrar toda essa ascensão dele. E o Emerson, até hoje, é uma pessoa que eu acho que ele tem uma competência de administrar a majestade, a imagem institucional dele. Porque o Emerson, ele sabe emprestar para todos nós, a majestade dele. Olha, na época da Willis, da Vemag, era hábito no Brasil levar um carro para a pista e pegar aquela meia dúzia dos melhores pilotos brasileiros e ficar o dia inteiro na pista, no mesmo carro. Então aquilo fazia com que surgisse uma concorrência absurda, onde as pessoas se degladiavam até as últimas consequências. Eu não sei como nunca morreu ninguém, cara. É verdade. Eu falo isso... Eram verdadeiros heróis, né? Era uma concorrência terrível. Você sentava num carro, você se atirava. Aí entrava um Wilsinho, entrava um Luizinho, entrava um Moco e abaixava aquele tempo. Você fala, mas como que esse cara conseguiu? Aí você sentava de novo e se atirava. Aí você conseguia, pum, um pouquinho mais. E aquilo ia fazendo e aquilo ia cada vez o tempo ficando mais baixo, uma concorrência. Aí se surgiu, eu digo que nós estávamos num ritmo absurdo, um absurdo. Em que era natural surgir um cara para Fórmula 1. Natural, então aquela turminha ali... Desembocou no Emerson. Aquela turminha ali selecionada pelo Greco, você vê que o Greco, quando ele pegou a Willis, quando o Christian morreu, o Luiz Antônio Greco, ele contratou praticamente na mesma hora, me tirou da Vemag, quando eu me tornei o primeiro piloto, aí sim, a ter um salário para guiar um carro de corrida. Ele pegou ele contratou o Moco, contratou o Carol, convidou, né? O Carol Figueiredo, o Chiquinho Lameirão. Pô, pegou a nata, a essência. Já tinha o Wilsinho, tinha eu e tinha o Luizinho. Se você vê daquela turma da equipe Willis, os únicos que não tiveram disposição para ir para a Europa fui eu e o Carol. Por quê? Porque o meu pai tinha os negócios da família e eu não tive, vamos dizer, a coragem de virar as costas para o meu pai e deixar minha cadeira vazia. Bird, você acha... Vamos um pouquinho adiante.
Como é que você vê o Nelson Piquet e o Ayrton Senna na Fórmula 1? Olha, é muito fácil eu dar essa explicação porque eu projeto isso muito para mim. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que o Emerson Fittipaldi foi o que fez o trabalho mais importante, foi o que abriu o caminho. O Nelson Piquet, ele se consagrou, e até hoje o grande prestígio que ele tem na carreira dele, é que ele tinha uma competência para desenvolvimento, que acho que foi o grande destaque. Ele que criou esse negócio de aquecer pneu, de trocar pneu e sair com menos gasolina. Ele que criou tudo isso, tá certo? E ele, naquela época, tinha muito mais recursos para o cara se manter, o equipamento era menos sofisticado, e ele até se protegia pela competência dele, do Nigel Mansell, que era inglês, era muito mais bonito ser um inglês, campeão mundial, do que um sul-americano. Agora, acho que o grande problema do Nelson Piquet, ao contrário do Emerson, é que ele nunca soube administrar bem a majestade dele. Eu sempre achei assim, o Piquet, ele foi assim, ele não dá muita bola. Eu tenho certeza que ele não está dando muita bola do que nós estamos falando aqui. É desprendido desse lado, desse lado pessoal, de imagem e tal, que o Emerson sempre cuidou. Agora, ele foi uma pessoa competentíssima, um cara humilde. O Piquet, ele é humilde. Ele é humilde. Eu me lembro, a primeira vez que eu cheguei perto dele, ele foi tão gentil comigo que eu me lembro que até me emocionei. Ele é exatamente isso. Porque ele já estava na Fórmula 1 e eu nem conhecia ele, eu não conhecia a imagem dele. E o Zé Lago estava do meu lado quando o Emerson lançou o F6 e ele falou para mim que ele era meu fã, né? E eu falei para ele, pô, eu tô velho para ter fã, né? Você tem que torcer, você tem que ler o jornal de hoje. E eu falei, aí o Zé Lago falou para mim, você sabe quem é ele? Eu falei, não é que eu não sei, não falei não. Me defendi daquela pergunta. E ele falou, esse é o Nelson Piquet. Eu olhei para ele e falei, pô, cara, você tá me gozando, pô, entendeu? Ele falou, não, é verdade. Então eu achei ele tão legal aquele dia. E ele é muito sincero. Pois é. E o Senna? Agora o Senna, cara, o Senna, ele criou para o brasileiro uma noção de civismo que o brasileiro... Autoestima. O brasileiro está um pouco distante, o nosso país é muito grande, de uma língua só. Entendeu? Não é que nem na Europa, o cara vai para o Rio de Janeiro, ele muda de língua, muda de país, muda de tudo. Aqui não, aqui, o brasileiro não tem muita noção disso. E o Senna mostrou para o Brasil o valor da nossa bandeira, o valor da nossa... Ele mostrou, ele divulgou para nós brasileiros uma lição de civismo, entendeu? Lembra quando o Brasil perdeu para a França no Campeonato Mundial de Futebol? E naquele dia ele ganhou, não sei aonde. 86 em Detroit. Detroit. Brasil! Ele teve a grande ideia de pegar uma bandeira brasileira. Foi. E ele lançou aquilo, nunca um atleta tinha feito aquilo. A morte do Senna, para você, foi um momento em que você chegou a pensar, acabou tudo para nós? Olha, até aquele momento ainda a coisa era muito competitiva, né, Reginaldo? Não dava para dizer, ó, você vai ganhar, você vai perder. Na época do Senna ainda era competitivo, né? E foi por isso que ele morreu, porque ele não se entregava a um resultado secundário, não é? Ele cobrou todo o esquema que ele tinha à disposição, que ele não ia fazer um papel secundário. Que aquilo não era o papel que ele queria fazer. E ele acabou tendo disposição para se arriscar até o extremo e a corda quebrou do lado mais fraco, entendeu? Agora, a morte do Senna, eu considero a morte do Senna, para nós brasileiros, um momento fantástico da nossa história, porque nunca nesse país teve uma demonstração de afetividade, de sentimento, como foi da morte do Ayrton Senna. Nunca houve nesse país, na morte de ninguém, que seja de um grande político, seja de um jogador de futebol, seja de um cantor, nunca houve no Brasil a morte de ninguém que foi tão manifestada, tão sentida quanto a morte do Ayrton Senna. O piloto, para conseguir bons resultados com esse carro, ele tinha que se dedicar muito
tinha muita coisa para fazer. A gente tinha que trocar a marcha no meio de curva, tinha que ficar numa distância maior do volante, porque o braço tinha que ficar com o braço solto para cruzar. Porque hoje o pessoal tem outro tipo de mecânica, os carros estão com o volante mais perto, o piloto ele não precisa fazer aquele movimento que a gente fazia tão longo. O piloto com um pequeno movimento, com os pneus largos, o carro fica muito mais arisco. Os carros de competição hoje, eu acho que para azar nosso dos brasileiros, eles são equipamentos sofisticadíssimos, pô. Um volante com 20 e tantos botões, com 100 funções, pô. O cara tem que ter uma mente para fazer aquilo tudo funcionar. Na minha época a gente guiava por intuição. Isso tudo distancia os brasileiros. Talvez tenha sido o grande mérito da fase Schumacher, o grande mérito do Schumacher? Olha, o Schumacher, eu converso com algumas pessoas, e um dia eu estava conversando com um menino que eu tenho muita admiração por ele, que é o filho do Chiquinho Lameirão, sabe? O Marcos, ele está trabalhando com o Jafone ainda no desenvolvimento dos Stock Cars, né? E eu gosto muito do Marcos. E o Marcos estava dizendo, sabe, Birdi, o Schumacher, ele administra toda essa parafernália melhor que todo mundo. Então, sabe, ele administrar aquele equipamento, hoje, é uma missão mais importante que guiar o automóvel. Entende? E ele ter disposição para se arriscar, ele tem, lógico que ele tem, senão ele não era... Mas também são poucas as oportunidades. Um piloto hoje, ele sai numa corrida de Fórmula 1, pô, ele vai ter 2, 3 momentos que ele vai ter que se arriscar. Você está entendendo? É pouco. Muito pouco. Você pega a corrida de motocicleta hoje, o cara está o tempo inteiro batendo ombro com ombro. Não tem coisa que faça substituir a capacidade humana. E para nós isso é muito ruim. Porque o brasileiro, tudo que vai de malandragem, de dar um jeitinho, de se virar, de quebrar uma... O brasileiro é melhor que todo mundo. Então, para nós brasileiros, para nossa raça, para o nosso perfil, é muito interessante a gente ter esse rótulo de termos um campeão mundial, né? E por que nós temos esse rótulo? É um Olha, pouco daquilo da improvisação que você falou? Olha, uma vez a editora Abril, ela entregava todo ano, aqui no Brasil, uma espécie de Oscar do automobilismo brasileiro, que era o Troféu Vitor. E todo ano vinha um figurão internacional. Veio o Fangio, veio o Taruffi, e um dia veio o Jack Stewart aqui. E na entrega do Troféu Vitor, um dos jornalistas brasileiros perguntou para o Jack Stewart como é que ele explicava a quantidade de pilotos brasileiros que estavam indo para a Europa. Que depois do Emerson aquilo inundou, né? E você sabe o que ele respondeu? Que ficou uma frase histórica. É um título, ele falou, tem alguma coisa na água que vocês bebem. Entendeu? Então é um traço vocacional que o brasileiro tem, que está sendo apagado e sufocado por essa absurda tecnologia de ponta que não é contida. Não é contida. É lógico que ela tem que existir, é lógico que ela tem que estar presente, mas ela precisa ser contida, porque está se avaliando a competência do homem. Olha, Reginaldo, quando eu guiei a fase melhor para os pilotos, porque os motores estavam em trecho, os pneus estavam desenvolvidos, mas não eram esses barbaridades, entendeu? Os carros tinham motores com potência, tinha aerodinâmica, tal. E nós tínhamos que guiar o carro. Então, se você considerar, você chegava no final de uma reta, você freava o carro, cada um freava num ponto, tá? Conforme você freava, o carro perdia a estabilidade. Quanto mais para frente você se freava, mais problema com a estabilidade direcional você tinha. Então você freava, o carro fazia aqueles movimentos, você tinha que manter o carro alinhado, entende? Para entrar na curva. Então, quanto mais para lá você freava, você diminuía
o tempo em que você tirava o pé do freio e punha o pé no acelerador. Você levava cada vez isso mais para frente. Cada piloto tinha um ponto de freada. Quando você chegava no meio da curva, que o carro começava a escorregar, o que te tirava para fora da curva era o motor, pô. Você tinha que atacar o motor, dosando o motor, para o motor te tirar. O torque do motor dava equilíbrio no carro para você sair, entendeu? Então tudo isso era um trabalho, pô. A gente tinha que frear com a ponta do pé e com o calcanhar ia descendo as marchas. E para a marcha entrar, você tinha que dar o tempo. Então você vinha botando marcha com uma mão, fazendo escadinha para baixo, entendeu? Fazendo punta e taco. E você vinha mantendo o carro na estabilidade. Cada um freava no lugar. Como é que é hoje, cara? Como é que é? Hoje o cara freia de qualquer jeito, ele vai freando até o meio da curva, todo mundo faz isso, todo mundo faz no mesmo lugar, entendeu? E o carro obedece? O carro faz tudo sozinho, tá certo? E na hora de acelerar, eu lembro quando vocês estavam comentando lá, você é o que passa a cultura do hoje pra mim, né? Eu estava vendo o teu comentário do Burt lá, do Galvão e tal, que o Rubinho estava tendo um problema, porque na Ferrari ele tinha um sistema de tração diferente, que ele dava um pé no acelerador e fazia tudo sozinho. E esse carro ele tinha que ter um trabalho, não sei o quê. Pô, como é que pode? Para frear faz tudo sozinho, para acelerar faz tudo sozinho. E o piloto? Para escolher a marcha faz sozinho? Escolher a marcha. Um dia eu fui falar para você que eu achava que os caras da Ferrari não sabiam fazer câmbio para largar, ou os caras não sabem. Você me falou, pô, os caras largam do box. Naquela época, acho que largava do box. Pô, eu caí sentado. Pô. Falei, como é que pode um negócio desse? Nós vamos ter de novo um campeão do mundo? Olha, eu acho que podemos ter sim, porque a pressão nossa é tão grande, né? Você vê, nós estamos com massa na ponta da agulha, né? Tá? O Rubinho numa equipe um pouco mais para trás, mas também, quem sabe, né? E no forno entrando, já tem 2, 3 brasileiros aí já vindo. O filho do Nelson Piquet já vindo. Então, eu acho, Reginaldo, que está muito difícil, mas não está impossível, né? Não está impossível. Essas berlinettes, elas proporcionaram para os principais pilotos brasileiros uma escada na aprendizagem de como guiar um automóvel de corrida.